Hoje o assunto é grave e envolve denúncias que já chegam ao Ministério Público. A ADESP ingressou oficialmente com uma representação denunciando supostos atos de perseguição política e assédio moral dentro da Secretaria de Segurança Pública de Viamão. Segundo a denúncia, guardas municipais que demonstraram apoio político ao deputado Valdir Bonato durante o período eleitoral estariam sofrendo retaliações após a posse da nova gestão municipal. As acusações recaem sobre o secretário de Segurança Pública, Lucas Leivas, policial militar licenciado para assumir a secretaria a convite do prefeito Rafael Bortoletti. Enquanto isso, a população cobra respostas diante do aumento de violência e da sensação de abandono da segurança pública. Eu queria agradecer, a presença do GCM Maier e do GCM e Santos, que vieram hoje aqui também representando a ADESP para essa nossa rodada de conversa. Marcos, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos amigos, seguidores, simpatizantes, colegas de profissão. Certo, Alvarelo. Primeiramente, boa tarde ao colega e também integrante da nossa equipe da associação. Alvarelo, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Então, me chamo Marcos Machado Maier, também sou colega, sou guarda municipal do município de Gravataí e presidente da ADESP, estou presidente da ADESP. É uma associação que foi montada para fazer defesa dos direitos dos colegas, inclusive nesses pontos aqui, que até anteriormente eram direcionados somente para fazer a defesa de processos administrativos dos colegas ou algum processo crime, né? Mas as coisas vêm mudando e a gente vai se adaptando, né, Alvarelo? Primeiramente, agradeço mais uma vez pelo espaço e também quero dizer que a associação, na verdade, ela não tem nenhum viés político, tá? Pelo contrário, a missão da associação, da ADESP, ela é de fazer a defesa dos servidores contra qualquer perseguição ou qualquer ato ilegal que exista diante das situações, tá? A ADESP, a principal função dela é essa. E conforme o que vem acontecendo no município de Viamão, nós recebemos os relatos não só do colega aqui, mas de vários outros colegas que a gente tem esse suporte que a gente dá para eles lá, e fomos averiguar. Pegamos todas as informações e direcionamos ao órgão competente, que é o Ministério Público, para poder fazer essa investigação e que se cumpra essas irregularidades que estão acontecendo dentro do município de Viamão. E Santos? Bom, boa tarde, Amarelo. Sou guarda municipal de Viamão, sou delegado da ADESP, da associação, e através dela a gente representa muitos colegas em Viamão, são nossos associados, e eles acabam me procurando de forma informal, vamos dizer assim, por medo já da retaliação. Alguns colegas são, vamos dizer, novatos, ainda não passaram no estágio probatório, tem muito medo de se expor, né? Estão acompanhando o que está acontecendo, com muitos colegas ali que tomaram um lado político, né? Na verdade, dentro do seu direito de se manifestar politicamente, né? Da nossa democracia. Então, eles acabaram me procurando e eu direcionei a pauta para a nossa associação para que pudesse ser tomadas as medidas cabíveis com o órgão fiscalizador, que é o Ministério Público. Vai ser apurado agora, né? Vai ser levado o que a gente tem de provas e testemunhas, né, para que seja apurado mais a fundo essas situações que são inadmissíveis dentro de uma instituição de segurança pública ou dentro do serviço público em si. E, Marcos, o que motivou a denúncia? Então, Alvarelo, são informações extremamente importantes que os nossos colegas e associados eles trouxeram. São fatos que envolvem, a gente diz, a politicagem, né? De colegas que se inclinaram, decidiram por um apoio político de um outro gestor, e diante disso começou automaticamente, inclusive informalmente, vieram algumas ordens
legais para esses colegas cumprirem, de que esses colegas estavam sendo tirados da rua, tirados da função deles, para que, pelo fato deles terem apoiado tal candidato na eleição suprema que teria lá, suplementar que teria lá. E ficou nítido para esses colegas que eles não estariam mais na rua, mesmo estando no QAP, estando com tudo em dia, seu porte, tudo certinho, eles seriam tirados, realocados em postos administrativos, e diante disso perdiam também algumas gratificações que tem em Viamão. Até depois o Santos vai nos colocar melhor ali, que tem uma situação onde que a guarda ela tem algumas eficiências ainda, as guardas, né? Essa situação específica de Viamão, os colegas são tirados da rua e colocados em postos, e nisso reduz ali a tua gratificação, acho que 50%, né, Santos? Sim, então, assim, 50%, né? Sem nenhuma responsabilidade, eles pegam esses agentes e ficam jogando com eles ali pelo fato de que tu é meu inimigo. O fato é tu não ser meu apoiador político, tu te torna meu inimigo, então eu vou dar um jeito de te prejudicar aqui, porque daí tu vai, no mínimo, não aparecer lá ou não fazer um certo suporte pro teu outro concorrente, pro concorrente do gestor, né? Então isso acaba prejudicando e trazendo uma sensação de insegurança e psicologicamente também é muito pesado isso aí, porque daí o colega ele já não trabalha satisfeito, e quem acaba sentindo é a população de Viamão, né? Sim, e o que consta oficialmente nesta representação? Tu consegue mais ou menos nos dar uma noção? Sim, o que chegou até nós apuramos, foi encaminhado já ao Ministério Público, é que ali estariam ocorrendo supostas perseguições políticas, né, com essas restrições dos próprios agentes, fazendo com que eles passem por situações de constrangimento, de certa forma eles acabam também sofrendo problemas psicológicos, colegas adoecendo no meio da função, colegas com problema de saúde também com familiares, e isso acarreta tudo no serviço público, né? E dentro desse documento também há possíveis ilegalidades administrativas? Sim, ela acaba tendo pelo fato da forma com que eles estão fazendo essa manutenção interna lá. Isso a gente sabe que é totalmente ilegal, essa atitude que eles estão tomando diante dos colegas. Então nós podemos tratar como acusações de perseguição política. Sim, podemos tratar assim. Podemos tratar assim. Podemos. E assim foi direcionado o documento ao Ministério Público. Isso, para que eles revejam essas atitudes, essas atuações dos gestores sobre os colegas lá. E quais foram os principais relatos recebidos, né, pela entidade, pela ADESP ali, né? Eu digo a ti como representante da ADESP, os principais relatos, né, conforme tu citaste alguns, né? Mas os principais, o que mais chamou a atenção? O que mais chamou a atenção é a particularidade que acontece lá da pressão que é colocada em cima dos colegas, né? Eles não mandam dizer, eles chamam e eles mesmos colocam, porque lá acontece que, eu acho que o secretário é comandante também lá, né? Ele que faz as partes do comandante, né, Santos? Sim, na verdade nós estamos sem comandante desde fevereiro. Desde fevereiro. E desde fevereiro o secretário, de uma certa forma, ele exerce essa função de comandante, subcomandante. Ele dá, vamos dizer, a tocada sendo isso é até uma forma de usurpar a função do comandante. Então, não foi nomeado nenhum comandante posterior a isso. E teve relatos que ele mesmo pegou a própria lista de vocês, né, com os nomes, e mandou separar ali para retirar os colegas da rua. E são decisões dele, pessoais deles. Se vem de cima, a gente não tem como dizer que sim, mas provavelmente sim, né? Ninguém faz a maldade sozinha, que nem a gente diz, né? Então, a gente encaminhou um ofício também para a Corregedoria da Brigada Militar, né? Para que eles fiquem cientes dessa situação que está acontecendo. No momento eu não sei, acho que ele está em licença, mas para que eles também revejam o que está acontecendo lá, né?
Ele tem acho que ele tem uns 2 anos fora ali que ele toma essa posse dele. Essa posse dele, eu acho que dura uns 2 anos. A princípio, a licença é para durar 2 anos. Né? Dura 2 anos. Pra durar 2 anos. Então seria uma licença para tratamento de interesse particular ou seria uma cedência ao órgão, né, mediante solicitação da prefeitura, percorrendo ali o canal de comando? O que se tem de informação é que é a famosa licença de interesse. Se há algo diferente, se foi feito algo diferente nisso, é esse ofício que foi solicitado para a brigada para esclarecer exatamente esse ponto. Se é uma licença de interesse, é para tratar de assuntos particulares, né? Automaticamente não poderia estar exercendo a função de secretário. Porque ela, então, daí seria cumulativa? Seria uma acumulação de cargo. Agora, se foi feito de uma outra forma que tem a legalidade, é esse esclarecimento que a gente está buscando. Né? Por isso que oficiaram a brigada. Para que seja feito esse esclarecimento, para que seja tomada uma atitude perante o órgão fiscalizador com responsabilidade. A DESP não ia tomar uma atitude sem que preservasse esse tom de legalidade. Então a gente precisa primeiro da informação da brigada. Está se aguardando esse retorno para poder, de uma outra forma, encaminhar o pedido desse esclarecimento daí, ou alguma solução perante o Ministério Público para, se houver ilegalidade, que ela seja cessada. E, Marcos, o que pode acontecer se o Ministério Público, né, ele confirmar as denúncias? Ele pode perder o cargo que hoje ele ocupa. O que a gente entende, tá, agora? A gente entende que está tudo certo. De repente ele tirou a licença, né, e está tudo dentro da legalidade. Mas daí tu para e começa a te perguntar, né? A gente não tem ainda todas as informações, a gente está, né, tá fazendo o que a gente tem que fazer. A entidade, ela vai lá, por trabalhar de forma correta, né, porque a gente trabalha de forma séria, a gente recolhe todas as informações e encaminha para o órgão fiscalizador, que é o Ministério Público. A gente quer entender que, beleza, tudo certo com ele, tá tudo certo, tranquilo. Mas a gente agora já fica também em dúvida. Será, como é que será que saiu esse afastamento dele? Ah, não nos interessa. Interessa. Porque o cara que está aqui está prejudicando, entendeu? Ele não tá aqui para exercer, para fazer o que tem que ser feito. Tá vendo que ele está aqui para fazer esse trabalho político, vamos dizer assim, entendeu? Que acaba prejudicando todo mundo, inclusive a própria comunidade lá de Viamão, né? Então, Marcos, nós podemos dizer que existe uma preocupação de que essa estrutura da segurança pública esteja sendo usada politicamente? Com certeza, Álvaro. Sabe que isso aí vem crescendo bastante. A política no município ela é muito próxima, né? Eu já tive... não são todos, tá? Alguns municípios eu tenho bastante facilidade para conversar, para ter uma extrajudicial, uma conversa ali. E às vezes tu vê que é até falta de conhecimento do próprio gestor, entendeu, Borella? Porque o gestor ele não é nem às vezes nem da área da segurança, entendeu? Aí beleza, a gente vai lá, senta, conversa, né? Mostra os pontos, claro, né? Agora, quando o servidor ele é do quadro, ele é da área de segurança pública, ele sabe o que está fazendo, né? Então, assim, então não tem muita conversa. E só lembrando que houve essa tentativa, a gente enviou ofícios, né, ao gabinete do prefeito. Nós tentamos, verdade. Já faz muito antes de acontecer a gente enviou ofícios para tentar uma agenda, né, para falar sobre a associação, que a gente tem ali alguns guardas que são representados, a forma como a gente trabalha, que casos que pudesse vir a acontecer, a gente primeiro procuraria ter um diálogo para tentar solucionar de uma forma, só que nós não fomos atendidos, não tivemos nenhum tipo de retorno quanto a esses ofícios que foram enviados para uma reunião, para ser atendido, para ter uma conversa com o executivo. Então vocês tentaram esse contato e dentro desse documento já havia alegações de assédio moral? Não. Esse documento ele foi no sentido de fazer um contato, de avisar, assim, vamos dizer, avisar que nós temos representatividade no município, que nós temos guardas que são representados pela associação. A gente sempre faz isso, né? Vamos pegar um gancho teu aqui. A gente sempre faz isso para tentar aproximar. Eu sempre digo, a gente não trabalha no embate quando precisa, sim, que é o que está acontecendo aqui agora.
A gente sempre oficializa eles igual, normalmente para pedir esse contato, marcar uma reunião. Na maioria das vezes a gente é atendido, né? E o que a gente já entende a partir disso aí? Que a gestão, ela é séria, ela vai nos receber, ela vai nos escutar e beleza, ela quer melhorar o que tá ruim, né? Aí dá certo, a maioria das vezes dá certo. E em alguns casos não dá, que é o que está acontecendo aqui, né? Eles não levam a sério, eles acham, porque às vezes eles acham que ali dentro eles podem tudo, entendeu? E aí, não falo só isso, já passei por situações, né, moral, de que, seguinte, eles vão lá e eles dão canetaço, a tua vida tá na mão desses caras, entendeu? Só que é a tua vida, a vida da tua família, né? É a vida das pessoas do A município. tua vida financeira. Tudo. Né? E é teu psicológico, complexo, ele vai. né? É complexo, é complexo. Esse fato mesmo, tu tinha me falado, inclusive, acho que até a cautela de vocês eles estão tirando. Cara, tu proibiu a gente de se armar, porque tu quer penalizar eles. É a ferramenta do serviço do cara, tu tem que ir pra rua lá. Agora, o último relato que eu recebi até depois disso aqui, que o colega faltou lá, acho que não sei até se não foi contigo essa situação, não vou lembrar, porque são vários colegas. O colega não tinha gente para trabalhar. Eles pediram uma hora extra para colocar o cara, sendo que tinha um colega meu associado ali, né, associado, guarda no QAP, pronto para trabalhar, Todos os mas era um requisitos cara que tá no nome da lista dele, os requisitos todos, ok ali. Ele simplesmente abriu uma escala para chamar um outro cara, para pagar o outro cara por fora, uma hora, tipo, dinheiro público, para pagar o cara por fora, sendo que tu tem um cara no teu plantão para trabalhar, habilitado entendeu? para trabalhar no patrulhamento. Aí eles não colocaram esse cara, porque esse cara é o cara que tá com X lá. Então, esse documento, Maier, ele trata de remoções internas também, Remoções internas. retiradas de gratificações, Sim, suposta retirada de armamento cautelado sim. e o clima psicológico em geral da corporação. É isso? E tem mais, isso aí, tem mais uma coisa também que eu tava conversando com o nosso jurídico, né? E eu tava pensando o seguinte, inclusive a gente também tá em relato isso aí. O colega, porque tu tirou ele ali, se vê que isso aí é uma ferramenta que tu usa para realmente prejudicar. Se eu tirei o colega ali para deixar no posto administrativo, eu tô tirando 20% do valor, tô tirando 50% do valor da gratificação dele ali. Cara, eu tô quebrando o cara, entendeu? Só que o que me garante que esse colega que está indo, e até em deslocamento para esse local administrativo, ou permanecer essas 12 horas lá, ele não está correndo risco. O cara está fardado, tu entendeu? Não, ele corre risco. O risco é iminente, né? Iminente, né? Então, assim, não é brincadeira. Não. A questão da cautela, ela trata-se da seguinte forma. Quem é removido para um posto de vigilância ou administrativo, ele passa a ser proibido de ir na armaria e cautelar o armamento. Ou seja, depois de tu ser um guarda combativo, que tu trabalhou no patrulhamento ostensivo, porque tu tem aptidão para aquilo, tu efetuou diversas prisões, tráfico, furto, recaptura de foragido, inúmeras ocorrências que tá no sistema, que é muito fácil de comprovar. Esse guarda ele é removido para um posto, muitas vezes que esses postos de trabalho ficam dentro dos bairros. E aí o guarda tem que ir para lá desarmado. E aí tu vai desarmado e nós temos no nosso regimento interno uma proibição de trabalhar com arma particular. Então, a maioria dos guardas tem sua arma particular. Mas se tu já tá numa lista, vamos dizer assim, dos que não são bem quistos, né? E aí tu vai te arriscar levar tua arma particular, arriscando daqui a pouco tu ser surpreendido por uma inspeção da corregedoria, uma inspeção interna, e tu responder a uma outra situação. Então os guardas vão desarmados. Para se prevenir de não responder, mas ao mesmo tempo estão tá se colocando em risco através de uma ordem, né, de uma perseguição, por simplesmente tu ter exercido o teu direito à tua vontade política, a tua democracia, o teu viés político naquele momento. E, Santos, como que os agentes estão vivendo esse momento ali dentro da guarda? O clima está de tensão, de medo, de apreensão, porque o momento que tu faz isso para meia dúzia, vamos dizer, 6, 7 colegas que estão sendo perseguidos,
é uma forma, vamos dizer assim, de usar alguns como exemplo para outros, né? Porque teve uma frase que ficou bem gravada e foi falada pelo nosso secretário na frente de vários colegas, que ele disse assim: quem não correr comigo vai correr de mim. Então, isso já subentende-se que se tu não é meu amigo, tu é meu inimigo, e aí eu vou te prejudicar. Então, isso acaba que aconteceu com esses colegas que estão sendo perseguidos, né? Fica como um certo exemplo para os outros. Tipo, fica quietinho, senão tu é o próximo. Tu vai perder os 20% da tua atividade de risco de vida, atividade de rua, tu vai ser colocado num posto e automaticamente nosso salário, infelizmente, não é um salário alto, né? Mas tira R$600 da vida de um pai de família que tem um filho, 2, uma esposa. Como é que fica o rendimento dessa família? Então, Santos, nós podemos dizer que existe medo entre os servidores? Existe. Vários servidores, vários colegas me procuram em off, vamos dizer assim, por saber que eu sou atuante na questão aí da ADESP, né? Faço parte da associação, e me relatam, né? Vários fatos que ocorrem, e eles ficam com medo, né, de denunciar, porque muitos ainda não passaram o estágio probatório, tem medo de não renovar. E, Santos, o que representa para um guarda ele sair do patrulhamento operacional e ser colocado em funções administrativas? Alvarelo, a gente que é do patrulhamento, do operacional, que nós temos aptidão, a gente tem essa vocação. Tu é um policial que sempre foi vocacionado, sempre foi de rua. Nos tirar da rua, né? Além da questão financeira, que está sendo usado isso como uma ferramenta punitiva, né? Nos tirar da rua, tira a tua essência como polícia, né? Tu é um cara que investe na tua qualificação. A gente faz curso, somos instrutores, a maioria, né? Tem cursos de diversas modalidades para atuar na rua, né? Busca qualificação até por meios próprios, investe em equipamento por meios próprios, para poder estar bem na rua, poder dar uma resposta para a sociedade. Então, isso acaba, vamos dizer assim, te deixando num estágio de castração, né? Tu tira aquele ímpeto do guarda, aquele ímpeto do policial de combater o crime, de ajudar a sociedade. E isso, como punição, esmorece o resto da tropa. Uma punição a 1, a 2, a 3, meia dúzia ali, esmorece a tropa, porque o resto da tropa vai pensar: se eu me levantar contra qualquer situação que esteja sendo aplicada de forma errada, eu vou ser o próximo. Isso a gente ouve dos colegas lá. Eu não posso fazer nada, porque senão eu vou ser o próximo. E R$600 vai me fazer falta para minha família. E, Santos, podemos dizer que então essas mudanças elas impactam diretamente o serviço prestado à população? Com certeza impacta. Porque dos guardas que foram afastados da rua, eu posso afirmar que 3 ou 4 guardas sempre foram muito combativos. Tem inúmeras prisões. E nenhum deles tem processo administrativo, punições. Teria motivo? O comportamento se encontra no excelente. Então, não tem uma motivação técnica para tirar esse guarda da rua. A motivação técnica seria se ele respondesse a algum processo administrativo, se ele tivesse impossibilitado de portar arma, o que não é o caso. Esses guardas, como eu relatei, alguns são instrutores de diversas matérias, ajudaram a formar 2 turmas, né? São instrutores de armamento e tiro, instrutores de defesa pessoal, né? Tem curso para combate em ambiente, combate à luminosidade. São guardas que fizeram o curso de ronda ostensiva municipal, um curso que não é fácil. São mais de 10 dias
24 horas. Acho que em algum momento deve ter visto o nosso curso de Romu, né? Onde tu é privado de sono, privado de alimentação, né? Para tu aprender a suportar pressão na rua. Onde a gente aprende muito a lidar na rua para não cometer um erro, aprende a ser pressionado e a fazer diversas técnicas no curso para tu poder dar uma resposta na rua à altura do que a sociedade precisa, minimamente. E Santos, eu tive fazendo uma pesquisa e eu vi manifestações e postagem já em outras redes sociais, né, sobre esse fato relacionado a essa perseguição, até então suposta, né, perseguição política na Guarda de Viamão. E nesse conteúdo eu vi falar sobre segurança escolar. Envolvendo um caso de violência aonde coloca como vítima uma adolescente em Itapuã. Tu tens conhecimento desse fato? Sim, esse fato aconteceu uma agressão, né? Eu não tenho conhecimento profundo, mas assim, genericamente aconteceu uma agressão, se eu não me engano, uma adolescente de 13 anos, se motivou por bullying, e aí a motivação ela acaba sendo o menor dos fatores, o pior sempre é o final, que foi a agressão, né? É o desfecho. É o desfecho. Então, essa foi até uma escola estadual, né? Para ser assim honesto aos fatos, né? Mas o que não diminui, Não muda, né? Não diminui, porque dentro do município aqueles alunos eles são moradores do município. A escola é estadual, mas o morador, aquele pai, são todos pessoas da comunidade, em sua grande maioria, que estão com seus filhos estudando naquela escola. Ela só é estadual, mas nós atendemos escolas estaduais também, porque aquele munícipe ali, ele é nosso. Então, É pessoa, né? são pessoas, mesmo nós estando fora de serviço, a gente atende se a gente vê algum crime, que dirá no nosso município, a escola é estadual, mas nós não temos a patrulha, não alcança Itapuã. Não alcança. Não alcança, porque hoje nós temos uma patrulha com 2 equipes. E essas 2 equipes, uma entra às 6 da manhã e vai até às 15, e a outra equipe entra às 14 e vai até às 23 para pegar o EJA, né, o horário noturno, os alunos da noite. Só que só tem uma viatura. Então, só tem uma patrulha por turno, é isso? Isso, uma patrulha por turno, dividida em 2 equipes. Em 2 Só equipes. que a equipe que entra às 14, ela fica 1 hora esperando a patrulha que larga às 15 para largar a viatura para eles. Tá enfraquecida, tá enfraquecendo. A segurança, de uma certa forma, está enfraquecida. E Então, aí, e as equipes, eles fazem, os guardas, os colegas, eles fazem o que pode dentro do recurso que é entregue a eles e dentro da determinação que é dada a eles ao que fazer, né? Mas a estrutura está muito pouca para que se consiga atender as escolas de uma forma que merece, aos nossos alunos, nossas crianças do município, né? É os pais, é o entorno das escolas, que hoje em dia a gente sabe que o entorno ele é tão importante, né, quanto o interior, porque o entorno, se ele tiver a criminalidade, ela vai refletir dentro da escola. O professor dá aula inseguro, porque o professor sabe que a criminalidade do bairro ali, de uma certa forma, dá os direcionamentos, se não tiver uma fiscalização do poder público forte. E Santos, quantos guardas hoje nós temos ali no município de Viamão e quantas escolas são atendidas pela guarda escolar? Ou patrulha escolar, né? Hoje o nosso efetivo está em torno de 105 guardas, assim, o número exato é meio porque houve algumas aposentadorias, então alguns colegas saíram para outros concursos, então esse número exato, mas é em torno de 105 guardas, né? E nós atendemos mais de 70 escolas. Mais de 70. Mais de 70. O Viamão é um município muito grande, gigante, né? Muito grande. A área, a extensão territorial, tem a parte E quantos rural. guardas cuidam da atividade escolar? São 2 equipes, né? Composta por quantos? 4 guardas, são 2 duplas, né? 2 duplas. 2 duplas. Então eu tenho 2 duplas em um turno e 2 duplas. Duas duplas. Não, uma dupla, aliás. São 2 duplas para o turno inteiro. É uma dupla às 6 até às 15 e a outra dupla das 14 às 23. Então nós temos 4 guardas. 4 guardas. Que trabalham com a comunidade escolar. Que são... Com uma viatura. É isso que nós temos. Uma viatura. Uma viatura antiga.
que se não bater os 200 mil quilômetros já deve estar batendo. Precária. Tá bem ruinzinha já. É uma viatura que se eu não acredito é 2017 ou 2018. Isso para uma viatura tem quase 10 anos. Nós sabemos que não é fácil uma viatura aí rodar 10 anos, né? Então nós podemos dizer que tem uma fragilidade na patrulha escolar, é isso? Hoje em dia nós podemos dizer que tem uma fragilidade. Falta recurso para ser investido ali na patrulha escolar. Não, se falta, não é essa talvez a frase, né? Que falte recurso. Não. Isso eu não posso afirmar porque eu não estou dentro da gestão, né? Para falar sobre recursos, mas eu digo que deveria ter mais viaturas e mais equipes atuando na patrulha escolar. E como que você consegue ver as consequências do enfraquecimento operacional da Guarda Municipal? Barela, eu vou te dar um exemplo assim, ó, relativo ao tráfico de drogas, que hoje em dia a gente sabe que ele é a engrenagem central do crime, né? No estado, no Brasil, tudo parte. E a maioria das prisões que eu efetuei por tráfico, inclusive apreendendo arma, droga, foram próximas às escolas. E hoje em dia nossas abordagens, nosso combate ao tráfico de droga está enfraquecido no município. A questão da Guarda Municipal, não posso falar por outra instituição de segurança que nós temos, a Brigada Militar no município, mas eu estou falando o que eu vejo da minha instituição. Hoje em dia nós estamos enfraquecidos no combate ao tráfico de droga. E eles estão em torno das escolas. Nós temos duas situações rápidas aqui, tem inúmeras. Eu efetuei uma prisão, uma questão de tráfico, onde estava menos de 100 metros da escola, um indivíduo com mais de 100 porções de crack, mais de 100 porções de cocaína e maconha, e uma pistola 9mm com 13 munições, pronta para uso. Outros colegas atenderam uma situação que começou num carro roubado, uma denúncia num carro roubado, foram averiguar, a ocorrência evoluiu, e também a menos de 100 metros de uma escola, foi apreendido mais de 8 quilos de droga, entre maconha e cocaína. Então, como que a comunidade não vai ser atendida? Ou como que a comunidade não vai querer que o guarda, que as instituições de segurança como um todo, que hoje em dia a guarda faz um papel importantíssimo dentro do município no combate a todo tipo de crime e está capacitada para isso. Como que a guarda não vai combater o tráfico de drogas? Se ele está no entorno, ele se linka à patrulha escolar. Na verdade, desculpa, vamos pegando, na verdade a comunidade ela já está entendendo isso, né? Ela entendeu que é necessário, porque hoje a gente é um braço a mais e a própria Brigada Militar sente a questão do efetivo, né, Borel? Desde o teu tempo, tu sabe disso, né? Então as guardas, elas estão bem atuantes e a comunidade... Agora, quem não está percebendo isso provavelmente é o gestor lá. Hoje eu tive alguns problemas, vou trazer até esse relato, eu estava pensando enquanto tu falava ali a questão do teu efetivo lá, né? Inclusive eu tive um problema já lá atrás, com duas colegas de Viamão ali. Eu falei Alvorada é porque a gente atende vários municípios no estado aí, né, Alvarel? Sim. Então, às vezes tu troca o nome, mas voltando aqui, estavam aptos no concurso público ali, inclusive a gente tem uma ação lá contra então, tipo, Viamão não é de agora que está acontecendo, essa gestão aí que nos preocupa bastante, e agora foi essa situação toda, né, mas ela já deu esse problema que eles abriram o edital, as meninas foram chamadas e eles acabaram depois não colocando as meninas que gastaram, fizeram o curso, saíram dos seus empregos, estavam prontas e eles acabaram modificando lá e não chamaram. A gente já tem uma ação lá anterior por causa desse fato. E depois de tudo que vem acontecendo ali no município, né? Eu vou, assim, brevemente falar da questão, assim, dessa perda de vencimentos ali. Tem um caso que eu já mencionei que é muito específico, que é um cara ímpar, assim, que é um irmão, assim, que eu ganhei dentro da Guarda Municipal. Eu vou até falar o nome dele, porque ele autoriza isso, né? O nosso colega Gucci, foi que eu mencionei, que ele tem um problema, ele é o lastro da família dele, e ele tem um problema que ele... Tive o prazer de conhecer, profissional em nossa sociedade. Ele é um profissional, é um cara, assim, ó, exemplo, porque ele luta com a família dele, com a esposa tem câncer, foi transplantada com rim, ela faz hemodiálise
Isso ele vem lutando há uns 15 anos, no mínimo, né? E ele leva ela para hemodiálise e ele faz tudo, quimioterapia com ela, ele leva, ele busca, ou a filha, que ele tem uma filha na faixa etária dos 20 e poucos anos, que tem as netinhos, né? E ele é o lastro dessa família. E esse colega foi tirado dele cerca de R$3.000 do vencimento dele, ao ser afastado por opinião política. E hoje ele ainda teve a infelicidade de quebrar o pé, né? Torceu o pé aí num buraco, quebrou. Daí ele tá afastado. E quando ele tá afastado, o vale alimentação dele é cortado. Daí esse guarda tá em casa, tendo que sustentar sua família, sem poder trabalhar, sem poder fazer nenhum outro tipo de atividade, porque tá com o pé quebrado. E ele tá sendo retirado dele o sustento da família dele. E ele é o lastro daquela família. E com todos esses problemas, esse guarda ele ia trabalhar todos os dias. Era um cara que não faltava. É um cara que se dedicava. Ele era um cara que ele era o supervisor do turno. Ele tentava ajudar todo mundo. E sempre trabalhando com uma energia que eu não sabia de onde é que esse cara tirava essa força. Da onde esse cara tirava essa força? 99% das pessoas ia ter pedido um afastamento, ia estar afundado, assim, ó. E ele apaixonado pela profissão. Então, nós podemos dizer que enquanto os servidores denunciam, né, essas perseguições internas, a população também questiona a ausência de ações preventivas nas escolas e bairros da cidade? Deu uma boa, assim, uma enfraquecida, né? Porque houve até uma determinação para que o combate, isso, claro, sempre de uma forma velada, sempre informal. Quando é pedido para se colocar isso oficialmente no papel, nunca é colocado, né? Foi dada uma determinação verbal, né? Tem colegas que estão de acordo e vão falar sobre isso no momento que forem chamados, para que não fizesse mais abordagens, que não era para bater no tráfico, que não era para estar combatendo da mesma forma incisiva como estávamos. Isso vai ser mostrado nos números. Não vai se conseguir se mascarar uns números. Porque a Guarda Municipal, a gente tem da minha equipe, quando eu estava no patrulhamento noturno, diversas prisões por tráfico, e agora essas prisões vão cair. Não pelo meu afastamento, Sim. mas Também pelo teu. Mas eu não vou colocar essa responsabilidade como minha, assim, mas a minha equipe, ela dava uma resposta. Ela somava. Ela dava uma resposta, só que agora É uma corrente, né? foi dada uma determinação que não é para atuar do jeito que nós atuávamos, combativo ao tráfico de droga, às abordagens constantes. E isso vai impactar, obviamente, na recaptura de foragidos, por exemplo. Como é que tu vai saber que o cara é foragido se não abordar ele? Não consultar esse indivíduo? Então, Santos, nós podemos dizer que esse momento ele impacta direto na capacidade operacional da guarda. É isso? Sim. Quando tu me fala em número, eu falo em capacidade operacional, né? Sim. Então, reduzindo os números, eu reduzi a minha capacidade operacional porque eu não faço mais a mesma entrega. É isso? Exato. A gente acaba não fazendo a mesma entrega através do resultado, porque pode estar sendo feito números de uma outra forma, que a gente Sim. sabe que está sendo feito números de uma outra forma, através de PB, tem uma determinação para fazer não sei quantos PBs durante a noite ou durante o dia. Sim. Aí isso vai olhar, vai ter outros tipos de números, né? Mas a efetividade na prisão, como eu estava mencionando, na recaptura de foragido, na prisão por tráfico, porte ilegal de arma. Então, essa efetividade que vai impactar na finalidade de trazer mais segurança, tirando um foragido, tirando arma da rua, tirando droga da rua, isso vai diminuir. Então, nós podemos dizer que essa crise interna, ela afeta diretamente a segurança da população. Afeta diretamente, com certeza. Esses PBs, que ele tá falando, o que é o bom disso aí, né, Varela? O bom é que a gente sabe, tem aquele velho ditado, né, antigo ditado que diz que a gente aprende a conhecer o rengo sentado e o cego dormindo, né? Então, assim, ó, dentro das guardas das instituições, eles podem
várias coisas eles vão conseguir veladamente, entendeu? Mas o que a gente passa dentro das guardas municipais, né, é o que vocês passam no outro escalão dentro da brigada militar, da polícia do estado, com aqueles escalão maiores diante do praça, né? Mais ou menos isso. A gente ali como guarda municipal, a política ela é muito próxima. Isso não era para ser ruim, era para ser bom, mas de certa forma é usado disso para prejudicar e não para beneficiar. Voltando aos PBs que o colega falou, hoje, para que fique bem claro assim, os PBs... Então quer dizer que a política, ela, né, e a função pública nomeada pelo ente político, né, por ser um cargo nomeado direto pelo administrador e pela gestão, ela acaba sendo uma ferramenta de punição para os adversários políticos. Isso não era para ser, mas é o que acontece. Não era para ser. Exatamente. Mas eles são colocados ali, parece que para isso, não é para isso que eles estão para fazer a gestão, inclusive, só que a gestão não é voltada só para aquele político ali. Eu dou o exemplo do PB. É legal, o PB é bacana, é fundamental, é fundamental. Os pontos estratégicos do PB, PB, os pontos básicos que a gente fica em... Que é o que todo polícia odeia. Odeia, né? Fala em PB, todo polícia odeia, né? A gente não gosta, mas faz parte. A gente entende a necessidade deles, mas o problema é não pode ser só ele, né? Eu digo que o polícia ele odeia pela inércia, né? Exatamente. Porque geralmente o polícia ele tem o ímpeto aquele, né, de caçador, ele quer caçar, ele quer exercer a função, né? E ele quer prender alguém. Então, no momento que ele vai pro PB, né, o ponto base, tu fica engessado, né? Mas e aí até tu não gosta, mas tu faz, tu entende? Porque tu acaba entendendo que isso é necessário. Porque ele vai trazer aquela segurança para os comerciantes, para as pessoas. É bacana, tem que ter. O problema é quando tu começa a usar isso aí para o teu final político, entendeu? Tu tem que fazer como uma punição. Entendeu? Também como uma punição. E de certa forma, além de eu estar te punindo, vou te punir aqui, e tu ainda vai trabalhar para mim aqui. Eu não falei para ti que era para te andar comigo ou correr de mim? Então tu vai ficar aqui, de castigo, aqui nesse local, porque eu quero que o Joãozinho ali, ele fique ciente que o meu prefeito está fazendo um bom trabalho na tua região, porque eu tenho votos ali. Infelizmente é assim que funciona também, na maioria das vezes. A gente está vendo... Então nós podemos, Maier, dizer que o uso político e da máquina pública. Exatamente. Nesse contexto, aí ele se enquadra bem do uso político e a máquina pública. É o que a gente vai buscar. O que a gente vai buscar é para que sejam cumpridas as leis, para que nem eu te falei, a gente sabe exatamente como procede. Uma das situações é porque a gente já viveu isso, entendeu? Quem sofreu isso sabe como é que funciona. E outra porque a gente tem o conhecimento também, tá? Dentro da legal, sabe como tem que ser feito. E a associação, como que ela vê a liberdade ideológica do servidor? Ela é prevista em lei? Sim, prevista em lei. Ele tem que ter, ele tem o direito dele. Claro, ele tem dentro da ideologia dele, ele tem que respeitar a legalidade dentro do espaço público, né, o Barão? Mas ele tem o direito dele, sim. Só que eu vou te dizer, isso é uma das piores coisas que acontece dos gestores, eles não entendem que a política, ela pode ser tratada como uma batalha, como uma concorrência até o dia da eleição. Era para ser assim, acabou aquilo ali, todo mundo segue as suas vidas, todo mundo vai trabalhar e tudo certo, mas não. Eles já têm colegas, isso é fato e é difícil às vezes a gente falar sobre isso, porque às vezes é o teu colega de farda que está numa posição hoje melhor, porque está num cargo, por ter apoiado certo político, ele já está trabalhando ali pensando que daqui a 4 anos tem uma nova eleição e que tu é concorrente dele. Se ele não der um jeito de te espremer agora, tu volta, inclusive, exonerar. Teve situações já de exoneração. Lá na frente, tu vai me ferrar. Eles pensam assim, eles não têm essa maturidade política para estar ali onde estão, entendeu? E, Maier, aonde que entraria o limite da gestão pública?
O limite da gestão pública é onde eles entendam e respeitem, né, esses servidores, para que eles possam exercer o trabalho deles ali, não particularizem, né, essas ideologias deles, principalmente, entendeu? Que eles tenham ali a função deles, que eles cumpram o papel deles, assim como o servidor também tem que fazer a sua parte, né, Amaral? A gente sabe disso, é os dois lados. Tem lugares, tem gestores que sabem fazer bem feito essa separação, esse trabalho, mas tem lugares que, infelizmente, na altura do campeonato, eles não fazem, não entendem. Tem a ver com pessoa também, né, Alvaro? Sabe? Tem pessoas que são ruins mesmo por ser, entendeu? E como a associação ela vê a ética institucional, nesse caso? Nesse caso, terrível, horrível. Não, é o que não está existindo ali no município de Não tem ética. Não tem ética. Não está tendo ética, e o que nos preocupa mais ainda não é só isso, entendeu? Não é só isso. Eu já penso lá na frente, eu já trago para a experiência, para a prática, para a nossa vivência, né, Alvarelo? Cara, por que eu vou colocar esse colega lá num cantão, lá desarmado? O que eu quero com esse colega aí? Eu sei, tu sabe, o cara que é da segurança pública sabe. Se eu tô botando o cara lá, o cara tá correndo risco de vida. O que eu quero com esse cara lá? Entendeu? Largando lá sozinho, sem nada, sem um armamento. E outra, por que eu não quero bater no tráfico aqui? Não vou levantar aqui, né? Mas a gente sabe como é que funciona. Então, Maier, nós temos um risco de um aparelhamento político. Exatamente. Ou vivemos um aparelhamento político, né? Mediante a todos os fatos aqui narrados, né? Sim. Eu entendo, então, que ele necessita de uma apuração para evitar que aconteça esse aparelhamento político, é isso? Exatamente, para que evite esse tipo de situação. E nós vamos... E a gente pegar esse gancho, agora, a gente tem que dar luz a esse tipo de situação. Porque isso, como qualquer outro tipo de... Esse dia eu estava conversando com um colega que veio me relatar algumas coisas, eu estava vinculando isso até mesmo a situação de uma violência doméstica. Se aquela mulher não vai lá e não denuncia, não dá visibilidade àquele problema, ela continua sendo violentada nesse ciclo. Então, hoje nós fizemos a representação no Ministério Público, buscando os meios legais, né, para que seja apurado os fatos e dando visibilidade. Hoje dando visibilidade através do teu podcast aqui, porque as pessoas têm que saber, os colegas têm que se sentir encorajados. Alguém tem que falar sobre isso. Alguém tem que mostrar que isso acontece. E a gente sabe que acontece, só que isso às vezes fica tão velado, as pessoas têm medo de expor essa situação e achar que vão piorar. Não, isso tem que ser mostrado porque, de uma certa forma, tu vai estar defendendo toda a tua categoria. Todos os teus colegas vão estar sendo defendidos por uma visibilidade que está sendo dada. Então, é muito importante que os colegas não tenham medo de falar, porque nós somos concursados, somos efetivos no município. Os gestores são passageiros. Eles vêm e vão, né? E nós não estamos assim levantando nenhuma questão particular, né? De uma certa forma, está sendo usado a máquina pública, está sendo usado a escala, está sendo usado tudo como uma ferramenta perseguitória. Então, uma ferramenta de opressão. De opressão, de perseguição. Então, e punição, né? E punição. Mas punição sem o guarda, ou esse agente de segurança pública ter feito nenhum tipo de transgressão. Pela ideologia muito pelo contrário. Então está sendo feito quase que uma ditadura municipal. Exatamente. Então tu não tem direito de se manifestar politicamente. Tuas ideologias elas têm que ser tolhidas. Então a gente entende que acabou o pleito eleitoral, a tua ideia foi a vencedora, tudo certo. Vamos trabalhar, eu volto a trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar, né? E quando eu tô de serviço, eu nunca fiz campanha política, nunca botei em rede social nada falando mal de candidato A ou B. E quando estou de serviço, eu sou guarda, eu atuo dentro da legalidade, dentro das minhas funções. Agora, no meu momento particular, eu tenho direito. E esse direito que está sendo violado. De eu exercer a minha ideologia política no meu momento particular.
E está sendo trazido isso para dentro da instituição. Onde que eles podem me afetar? Na instituição. Onde que está sendo afetado outros guardas, como esse colega que eu citei, que perdeu um rendimento que está fazendo falta na família dele. Isso aí está sendo afetado dentro da instituição. Então, nós podemos dizer que o documento da ADESP, né? A ADESP, juntado, né? Os fatos no documento e os fatos narrados aqui nessa nossa roda de conversa, ele tem um único objetivo, né? Que é mostrar que o servidor público sofre perseguição por posicionamento político. Exatamente. E dali em diante também, né, Borel? Analisar tudo. Eles vão ter que se explicar. Vou ter que, se é que tem uma explicação para isso, né, Borel? Eu não vejo o porquê de toda essa. Quer dizer, a gente sabe o porquê, né? Também, assim, essa é uma questão que eu vou até falar agora. O Maier é nosso presidente. Se o prefeito, o secretário quiser uma reunião com a ADESP para esclarecer, para contrapor o que foi dito aqui, a associação está à disposição. A associação está à disposição. Eu acredito se eles estiverem cientes disso, se eles acharem que dá para parar, porque a gente não vai parar, entendeu? A gente vai até o final. Mesmo que queiram, a gente está à disposição também, se tudo, depois tu vai, acho que, fazer as tuas considerações, mas a gente também pode participar junto, não tem problema nenhum. A gente está dentro da legalidade. Não, até mesmo. A gente não tem, quem tem que temer quem faz errado. Até mesmo porque a gente oficiou eles há muito tempo atrás para ter essa conversa e mostrar o que era a finalidade da associação, muito antes de começar a acontecer esses fatos. Já havia acontecido no passado, a gente já tinha conhecimento, né, que já tinha acontecido em menor escala, né? Então, quando a gente entrou no município, com a associação, começamos a ter alguns associados, já era prática, né, da associação, como fez em outros municípios, oficiar o executivo para tentar ter essa primeira conversa, para que, se acontecesse algum problema, tentar já ter esse link e resolver de uma forma extrajudicial, primeiramente tentando uma amigável, uma conversa. Nós não fomos atendidos, mas reiteramos agora aqui, né? Se tiver interesse, a associação sempre vai estar disposta a conversar, fazer a parte de não ser única e exclusivamente combativa. O combate, ele vai existir quando cessar todas as possibilidades de uma conversa civilizada, né? Então, a gente até prefere, né? A melhor forma seria isso, essa parte. A associação, ela trabalha dentro da aproximação. A gente não chegou aqui, que nem o Santos está falando, a gente não chegou aqui por nada nesse embate, está aqui agora, entendeu? Participando dessa reunião, desse podcast contigo. A gente tem trajetória. Tem todo um trajeto para chegar até aqui, né? Então a gente tenta fazer da melhor forma, porque a associação ela é justamente para aproximar do gestor, para que esse gestor faça da melhor forma possível. Se a gente puder dar alguma ajuda, auxiliar, é o que a gente gosta, é o que a gente prefere fazer. Mas, como o Santos está falando, se tiver que ir para o embate, a gente vai para o embate. Então, porque é para isso também que a gente está aqui, né? Então, Maier, nós podemos dizer que nesse contexto existe o risco, né, e eu acredito que seja a preocupação da ADESP, que a segurança pública ela possa passar a ser usada politicamente, é isso? Exatamente. Como a gente já falou, né, são supostas situações preocupantes, e essa é uma delas. E da segurança pública, da Guarda Municipal, tá sendo usada como ferramenta política. A estrutura toda, a segurança pública, a segurança das pessoas, dos nossos colegas e associados, ela, com certeza, depois desses fatos apurados, aí a gente consegue entender que sim, está sendo feito. E Maier, tu consegue assim mensurar para nós assim como isso afeta a confiança da população? Muito, diretamente. Porque tu acaba que as pessoas elas já tiveram uma dificuldade, têm uma dificuldade para acreditar na segurança, né? Eles já têm uma certa desconfiança, porque às vezes principalmente dentro dos bairros, eles ainda têm pessoas que entendem que às vezes o traficante traz mais segurança para
para a tua região do que a própria polícia. Eles têm esse entendimento, né? E a partir do momento que tu começa a ver essas situações, essas guerras institucionais, descredibiliza totalmente a segurança pública e a atuação dos colegas na rua, né? E num contexto geral, como que tu, né, como guarda e como presidente da associação, vê a importância da guarda nesse contexto? Fundamental, né, Álvaro? É fundamental. Hoje, as pessoas elas já têm essa percepção de que muitas das vezes eles tentam o contato com a própria brigada e às vezes não conseguem e é chamado a guarda municipal. Ou vice-versa, né? Às vezes a guarda não está... hoje a gente atende diretamente a população pelo 153. As pessoas já sabem, vou ligar 153 porque às vezes é mais rápido, ou é do bairro, ou a gente tem postos também, a companhia, tu sabe, da brigada às vezes tem um aqui, ou uma companhia, duas companhias, e a guarda municipal, pelo fato de ela ser a polícia do município ali e ter essa gestão diferenciada, às vezes ela tem, é para ter, que não é o que está acontecendo, algumas bases ou pontos básicos onde faz aquele atendimento ali, então o número de guardas ele acaba, que também não está acontecendo, ele acaba atendendo mais rápido a população, né? Então, assim, hoje é muito importante que essa corrente ela continue, né? Não seja quebrada por questões de ideologia política, né? E como representante classista, como que tu vê a valorização dos agentes? Olha, eu sempre digo, né? Eu hoje estou aqui, né? Mas a briga deles é a minha briga, a situação deles é a minha situação. Eu me coloco no lugar deles e não consigo fazer diferente, né? Então, eu sempre digo para eles: façam a parte de vocês, vamos fazer a nossa parte. E aí, com a nossa razão, a gente vai até o final, né? Eu procuro fazer também a minha parte como servidor público, mas a valorização deles eu me coloco no lugar deles e acabo sendo, o problema deles ele é meu, não só como presidente, mas eu vou até o final para que se resolva, para que esse colega tenha um amparo, para que esse colega tenha respeito e moralidade para trabalhar. E nesse caso, como que a associação vê a transparência por parte da gestão pública? No caso de Viamão, De Viamão, em específico. não vejo, não consigo ver, tanto que a gente chegou onde chegou, né? Não vejo transparência, não vejo responsabilidade, pelo contrário. Depois de apurado, acho que vai ter coisa mais além aí para a gente conversar sobre isso aí, Varela. Então podemos dizer que não está havendo responsabilidade da gestão. Não. Nesse ponto, não. E o papel do Ministério Público, neste caso em específico, como que tu vê? O Ministério Público, a função dele é fazer já passamos para ele, fizemos levantamentos, né? Agora é esperar com que eles apurem. A gente já fez um contato também para marcar uma agenda com eles lá. Que eles façam que eles investiguem esses fatos denunciados e que tomem as medidas que têm que ser tomadas, né, Alvarado? Maier, e o que nós podemos dizer quando o gestor ele utiliza da estrutura administrativa para privilégios, né? Para privilégios de aliados e para punir adversários políticos, né? No caso, ele renuncia, eu entendo assim, né? O seu dever de neutralidade e honestidade. Né? Exatamente. Entendeu? Eu entendo assim, Exato. tá? E ele incorre na prática da improbidade administrativa? Gera um crime aí. É isso que a gente vai apurar também. Então vocês buscam isso? Exatamente. A apuração da improbidade. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente não abre mão. Agora vamos aguardar a resposta do Ministério Público e, se comprovado, é isso aí, é o crime de improbidade administrativa que a gente busca nesse fato aqui de Viamão. E nesse contexto ali, foi falado aqui em remoção, se eu não me engano, de servidores, né? O remover o servidor baseado em critérios ideológicos, né? Isso não caracteriza um desvio de finalidade? Sim,
perseguição, ela acaba caracterizando, a gente direciona também tudo, O assédio também. envolve e vai direcionar também para direcionar também a improbidade, né? Eles estão fazendo isso também, eles estão usando, tipo, as leis deles que está acontecendo lá dentro, não é assim que funciona. Então, nós também podemos dizer que essa perseguição, ela está revestida de uma falsa aparência de legalidade. Exatamente. É o que eles estão fazendo, que a gente chama da perseguição velada, né? Eles usam, só que a gente vai, acaba que eles vão indo até onde eles acham que não dá nada. Eu sempre falo uma coisa para os guris, sabe, Avarelo? Guris, a gente precisa se fortalecer nós aqui embaixo. E a forma de a gente se fortalecer é todos os colegas pensando não numa ideia minha, uma ideia nossa. A gente não quer vantagem dentro da área de segurança, a gente quer poder ter condições de trabalhar. A profissão, a farda, ela já é pesada para as polícias, né? Tu trabalha com problema de todo mundo. Então, assim, ó, quanto mais colegas a gente estiver junto e unido, e, tipo, vários colegas, às vezes, eu tenho que ir lá fazer representação do colega, que o colega não está associado porque, não consigo agora e tal. Eu digo, não, tranquilo, mas quando puder, vamos ficar fechado. Porque fica mais difícil da gente passar por esse tipo de situação na mão dos gestores, né? Que a gente pode chamar de gestores. Então eu sempre digo para eles, cara, vamos se fortalecer aqui, vamos estar junto, unido, quanto mais colegas junto, melhor. Porque a gente não sabe o que vem de lá. Não dá para confiar. Santos, então a retaliação ela começou após o pleito. Isso aí, pelo nosso debate até agora, leva a esse direcionamento, esse suposto, né, a essa suposta perseguição após pleito por simplesmente esse grupo de guardas manifestar o apoio político ao senhor Bonato, é isso? Eu acho que vale a pena até tu falar, Santos, sobre como é que foi a questão lá do colega que fez que teve essa proximidade e essa ideia de apoiar esse outro colega por ele acreditar. Ah, sim. Não, é que na verdade, assim, isso fica muito evidente, porque durante o pleito dessa eleição suplementar que aconteceu no município de Viamão, durante o pleito, nós estávamos com uma escala normal, trabalhando no patrulhamento, né? E após ter sido dado uma decisão judicial para que o prefeito retornasse à prefeitura, assim, reassumisse o seu cargo, né, como prefeito do município, tinha uma escala em andamento, que ela passava ali um pouco já, e essa escala, ela foi respeitada, né, porque ela já tinha sido lançada. Ela já havia sido lançada. E após essa escala ter se encerrado, a próxima escala já veio com a remoção de todos os que apoiaram o então deputado estadual que concorreu, né? Hoje o deputado estadual Valdir Bonato. Então todos esses que apoiaram foram removidos para postos fixos, perdendo suas vantagens ali da sua atividade de campo ali, da atividade de patrulhamento. Então, e desde então, esses guardas são realocados no mesmo lugar, não giram na escala, não vão para o patrulhamento. A gente tem um posto que é chamado de Base Armada do Lago, no Lago Tarumã. É um container que fica lá. O guarda que trabalha lá é um posto fixo, mas ele trabalha armado. E lá ele percebe essa vantagem do serviço de patrulhamento. E por que esses guardas não são realocados lá? Nem seja esporadicamente para eles poderem ter a sua vantagem e não ter o seu prejuízo financeiro afetando sua família. Penalizar. Porque o intuito é penalizar. Então tu é colocado exclusivamente num posto afastado, onde te afasta da tropa, te isola. E isso pega as características de um assédio moral. Tá tentando te excluir dos demais colegas, né? Isso é uma forma de assédio moral. Então, isso ficou muito evidente. E as escalas foram lançadas. Nós temos todas as escalas. Pode ser que após eles verem essa entrevista, eles comecem a mudar a nossa escala ali, entendeu? Mas
vai ficar mais evidente ainda, né? Então, Pode não, até assim, ó, desculpa interromper, mas eles devem, né? Porque na verdade não é só eles. Quanto a eles, nada pessoal, eu só vou buscar a responsabilização deles, né? E não vou parar enquanto isso aconteça. Eles vão ser responsabilizados. Eu, como presidente, o Santos sabe. Eu estou hoje presidente, né? Amanhã a gente não sabe, mas enquanto aqui eu estiver, eu trabalho com escritório e a nossa forma de trabalhar, ela é séria, a entidade ela trabalha de forma responsável e a política, a gente sabe que na maioria das vezes não. Me preocupa tudo isso aqui também, é que o teu canal é um canal sério, com muitas visibilidades, mas hoje a gente está não só trazendo que está enfraquecida a co-irmã ali, mas a gente sabe que hoje várias pessoas estão sabendo que esses colegas estão nessa vulnerabilidade, entendeu? sim. E o colega em segurança é a população em segurança. Então, o que mais me preocupa é isso. E eles vão ser responsabilizados também se alguma coisa acontecer com esses colegas. Não vai ser uma fatalidade, não. A gente vai lá, vai buscar a saber por que esse colega estava nessas condições nesse posto. E vai responsabilizar também. Então, E Maia, essa questão que já foi debatida ali do tirar, então, o armamento dos guardas, para que fique bem claro, né? Uma das maiores preocupações da ADESP é que isso expõe o guarda ao risco desnecessário, né, da sua vida e também a sua integridade física, é isso? Exatamente. Isso é um dos fatos que quando chegou até mim, eu fiquei bastante indignado. Não pessoalizo, sabe? Mas tem que ser visto de uma forma bem séria por essa questão que eu te falei, entendeu? Os colegas, eles acabam correndo risco também por esse fato. E o fato não era para estar acontecendo dessa forma. O colega dele é discricionário do comandante, o colega ter o porte de arma é discricionário do comandante, do prefeito, mas isso não pode ser usado de ferramenta política. Tem que ter um motivo para retirar. Tem que ter uma justificativa, né? Não, nesse ponto, não tem. Não tem. E a questão que muito importante ali, que tu falou, a questão da segurança, tem algumas questões que a gente acaba se recordando. A gente tem um posto onde está sendo colocado um colega que está sofrendo esses atos. Ele fica lá durante a noite. Essa aqui, eu não vou dar exatidão do ponto, né? Mas em momentos anteriores, esse posto de trabalho, onde que guarda uma quantidade de veículos e insumos da prefeitura, né? Ao lado tem um sítio, porque é uma parte mais retirada, quase que rural, né? Mais próximo ao centro, mas tem essa característica, né? Ao lado tem um sítio que há meses atrás, esse sítio foi assaltado. O proprietário desse sítio teve um valor de 40 mil reais, se eu não me engano, subtraído. A família ficou refém dentro da casa. E ao lado é esse posto de trabalho. E esses bandidos, esses vagabundos, eles vão fazer essa distinção, será? De olhar aquele guarda e dizer, não, esse é o cara que fica desarmado. Ao dar de frente com aquele guarda ali, não vão fazer essa distinção. Eles vão olhar a farda e certamente vão alvejar esse colega. E ele não vai ter sequer a possibilidade de defender a sua própria vida, que dirá a da população. Sabe e eu vou além, sabe por quê? Se a gente está num posto desse de trabalho desarmado e a gente visualiza uma situação de assalto de qualquer munícipe chegando do serviço ou indo para o serviço ou passeando, fazendo seu lazer, única ferramenta que a gente vai ter vai ser um celular particular nosso, que a gente ainda tem que ter a nossa internet para poder pedir um apoio, porque nós não temos rádio no posto. Nós não temos um rádio para pedir um apoio. Nós não vamos ter arma. A gente vai ter que pedir via celular e rezar para aquele cara não estar armado, ou se está armado, a arma for um simulacro, ou se ele estiver armado com uma arma real,
não atirar na gente, porque ele vai nos ver fardado ali. Então, a situação ela, de perigo vai muito além, ela é muito mais abrangente do que a gente possa estar... Tudo que a gente falar aqui ainda vai ser pouco. E Marcos e Santos, qual a mensagem vocês deixam para os moradores de Viamão? Eu deixo a mensagem para os moradores de Viamão para eles reivindicar por segurança. Porque os guardas municipais, eles querem trabalhar para o município de Viamão. Eles querem servir a população. Eles querem dar segurança para a população. Isso a população pode ter plena certeza. Os guardas municipais, na sua grande maioria, eu não vou colocar numa totalidade, porque quando tu coloca algo em totalidade, tu já está sujeito a errar. Mas na sua grande maioria, eles querem servir a população, dar segurança e fazer o seu serviço com a excelência que lhe for oferecido material para tal. Né? Então a gente pede para a população de Viamão que solicitem para o executivo. Revejam também até as próprias, que nem eu não vou aqui fazer política, mas eles entendam o que está acontecendo, revejam Sim, eu não vou tomar viés político porque... Vamos tomar, mas... Entendeu? Nós não... E cobrem. Até porque não tem, como a gente falou assim, cobrar, não tem nenhuma... Cobrem o executivo, cobrem porque... A gente não tem nenhuma questão pessoal contra o governo. Não é isso. Nada pessoal. Não é nada pessoal contra o prefeito, não é nada pessoal contra o secretário. São atitudes profissionais. Isso tem que ser muito bem... Legalidade, né? Tem que ser muito bem separado isso. Então a gente pede para a população que a população solicite mais policiamento da guarda nos bairros, mais atuação da guarda junto às escolas, né? Um reforço na Patrulha Maria da Penha. Nós temos uma colega lá que tem um trabalho vasto conhecimento, né? Montado. Ela quer fazer o trabalho e ela não está sendo impossibilitada de se vincular junto ao judiciário, ao Ministério Público, à ADEAN, para poder pegar essas protetivas. Então, tem diversas coisas que a Guarda Municipal, através dos seus agentes, quer oferecer para a população. E isso a população pode ter certeza. E, Maia, o que os servidores esperam das autoridades? Que elas cumpram, né? Cumpram o seu papel, que ali eles estão para cumprir, né? Dentro da legalidade, dentro do respeito, né? Apesar de tudo, são pessoas, e que deixe de lado essa parte política. Ela cabe ali, que ela cabe no dia da eleição, e dali em diante se preocupem com o servidor também. O servidor, ele está ali, ele é uma pessoa, ele é um pai, ele é um filho, e ele, na maioria das vezes, está ali dando o seu melhor. A gente está ali, geralmente quem está nessa área é porque gosta, né, Alvarel? Então, assim, para que respeitem, porque a gente espera respeito, dignidade no trabalho, né? E que não aconteça esses assédios, essas injustiças que vem acontecendo com todos os servidores. É isso que a gente espera. E uma opinião pessoal, na concepção de cada um de vocês, o que precisa mudar urgentemente? Urgentemente, nós precisamos ter essa isonomia. Eu acho que isonomia é a palavra-chave para o serviço público, né? A gente precisa que essa isonomia ela seja aplicada, isso de imediato, para que todos os colegas que estão aptos a trabalhar no patrulhamento possam exercer sua função e receber, e não ser tirado vantagens, principalmente as questões financeiras que afetam não só o agente, afetam a família, vai além, né, do agente. E eu digo isonomia porque ela vai pautar a possibilidade de todos os que querem estar, e a gente tem colegas que preferem o posto, mas todos os que querem estar no patrulhamento poder dar o seu melhor onde mais sabe trabalhar. Então, nós precisamos que, primeiramente, a isonomia seja colocada em prática. Concordo contigo, né? Que eles revejam, né, Alvarel? Vejam as atitudes deles.
Quanto eles estão prejudicando, eles não estão prejudicando só o servidor ali, só como é que a gente diz, o concorrente político. Eles estão, com essas atitudes, prejudicando várias pessoas que não têm nada a ver com essa visão, com essa ideia deles de trabalho, e está lá na rua. Precisa do nosso atendimento, precisa do nosso apoio, e a gente faz com prazer, só que eles revejam, que a gente pede isso aí, que eles revejam, e se não acontecer, bom, enfim. E para finalizar, como que vocês veem a falta de um comandante direto, né, ficando restrito hoje, né, pelo que foi narrado, ao acúmulo de função de secretário e comandante da GCM, voltada especificamente ao secretário de Segurança Pública? O que vocês esperam, né, deste olhar da administração, do gestor, em relação a uma possível nomeação, né, adotando, sei lá, quais critérios, para então empossar um comandante para comandar, né, digamos, a guarda de Viamão? Eu interpreto da pior forma possível. A falta de um comandante, né, abre espaço para tudo isso que está acontecendo. Né? Porque o comandante, ele vai ser um guarda. Vai ser alguém que ele sabe o que o guarda precisa, ele sabe o que o guarda passa. Então, ele vai ser um colega, né, e ele tem que ser escolhido de uma forma técnica. Infelizmente, não é sempre que acontece. Às vezes escolhido por questões políticas, né, mas ele deveria ser escolhido de uma forma técnica. Alguém com capacidade para gerir uma tropa. Né? Eu já vou eu concordo contigo, Santos, e vou além também um pouco como é que funcionaria o comandante hoje ali, né? Ele também vem de uma indicação política. Sim. Mas por aí. O que muda para nós? Que ele é um guarda, é um colega. Às vezes é melhor, às vezes não. Também por ideal, por questões políticas, né? Mas com certeza vai dar melhoraria para o colega, pelo fato dele ser um guarda, ele tem o conhecimento, né, de como é que funciona, não é um cara de fora, ele sabe o que o guarda precisa. E ele tem que ter autonomia, né? Aí a gente fica num limbo ali, entendeu, Barão? Um limbo, porque infelizmente, que eu já vou expor também mais um pouco, esses cargos, eles são cargos políticos. Então, às vezes, tu tá ali, tu vai fazer o que tem que ser feito, e não tu vai fazer o que o teu gestor quer, não o que tem que ser feito, para poder te manter ali naquela função, às vezes por vaidade, às vezes por financeiro também, né? Mas no escalonário muda bastante. Bacana. É interessante, é fundamental, na verdade, que tenha assim um comandante e que esse comandante ele seja do quadro, principalmente se fosse por questões técnicas também. E poder dar uma liberdade para que esse comandante possa trabalhar cumprindo as atribuições que é de comando, né? Não adianta botar um comandante, vamos dizer assim, para ser um fantoche, né? Para ele estar ali como comandante e as ordens continuar vindo, sendo as atribuições de comando feita por um terceiro. Né? Então, o comandante ele tem que ter garantido ali o respaldo para ele fazer as atribuições que compete a ele, que é direcionar quem vai trabalhar onde, dizer quem faz o quê, determinar quem é supervisor, né? Dar a tocada do... Dá o norte ali. Dá o norte, a tocada do plantão ali, do turno, da sua tropa. Então, a gente precisa que esse comandante seja nomeado e que seja dada autonomia de serviço para ele, dentro das atribuições que compete a ele. Não botar um comandante ali e usar o cara simplesmente como um fantoche. Pegar alguém do quadro político deles, né? Vamos botar aqui e a gente faz o que quer, continua fazendo o que quer e usando o comandante, que vai acabar estourando nesse comandante primeiro. Exatamente, infelizmente. E esse colega tem que ter essa ciência. Exatamente. Se ele se deixar ser usado, já aconteceu. Ele vai estourar nele e os outros vão estar blindados. E vão estar usando o nome dele. Então, isso é uma questão muito importante, tem que ser avaliada muito bem por quem
vai aceitar essa função. Porque o colega que está ali na linha de frente do comando, a gente vai chegar até ele, entendeu? Vai para o secretário, vai para o prefeito, vai. Mas ali é a nossa barreira, é ali que tomam-se as decisões dali para baixo para os colegas, entendeu? Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Tem bastante coisa sobre isso aí, Varela, que dá para trazer também. Eu já passei diante do que a gente já vivenciou, que tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada e a gente traz, né? Eu falei para o Santos, não tem que ter medo mesmo, é isso aí, a gente dá a cara a tapa, é o nosso trabalho. A gente não tem medo da rua aí, de vagabundagem, vai ter medo de gestor aí. Não vai. A gente vai buscar legalidade. A gente trabalha dentro da legalidade, a gente vai buscar aqui também. Não vamos aceitar. Mas essa situação aí também, tem até um certo escalão, a gente chama de função gratificada, né? Ela tem que ter todo esse cuidado aí, porque a política chega lá também, entendeu? Ela vai até ali. Tu quer aqui, tu quer ser meu inspetor, tu quer ser meu comandante, então senta aqui. Vai fazer isso, isso e isso. Acontece. Então, Santos, Maier, vamos partindo para o encerramento, né? Deixando as portas abertas aí para um retorno, né? Um possível retorno aí que venham outras vezes aqui para participar conosco aí, né? E trazer casos importantes igual esse que foi debatido hoje para que seja esclarecido, né? Eu entendo que o canal ele é um canal totalmente imparcial. Aqui a gente não está fazendo mérito, acusando o secretário Exatamente. diretamente, acusando o prefeito diretamente, nem fazendo qualquer tipo de ataque pessoal. O que se busca aqui, né, no debate é trazer um fato que realmente ele virou um problema e buscar uma solução, né? Buscar uma solução, né? Buscar uma solução em um debate culto, né? Um debate respeitoso, né, da forma que a gente procura sempre conduzir, chamando a atenção de um órgão fiscalizador para que volte, né, ali os seus olhares para esse problema que está incomodando e que está impactando direto ali na prestação do serviço público, né. Como encerramento, então, eu quero fazer a minha última manifestação falando que as denúncias envolvendo o secretário de Segurança Pública de Viamão agora estão nas mãos do Ministério Público. O caso levanta discussões importantes sobre assédio moral, perseguição política, valorização dos servidores. Os impactos que a crise interna pode causar diretamente na segurança da população. Seguiremos acompanhando os desdobramentos e ouvindo todos os envolvidos. E já aproveito e deixo o espaço aberto para um contraponto, né, por parte da gestão, tanto pública, municipal, na pessoa do prefeito, quanto na representativa por parte do secretário de Segurança Pública, o senhor Lucas. E agradeço os convidados e digo que isso aqui é um ato de coragem. Sentar aqui e debater sabendo da represália, né, e do efeito rebote que isso aqui pode impactar diretamente na vida funcional. Isso aqui é um ato de coragem, né? E agradeço também a todos que acompanharam até aqui o nosso podcast. Varela, também da minha parte, ali pela associação, eu como agente também de segurança pública, te agradeço mais uma vez pelo espaço. É importante, eu sempre falei para ti, né, esse teu trabalho, a gente já trabalha com a coragem, é tão importante isso que a gente consegue também levar para outras pessoas. O teu papel aqui, ele é fundamental para o esclarecimento, né, principalmente da região que está passando por isso, o próprio Viamão. A parte da legalidade, a associação também vai fazer cumprir, né? Vai seguir acompanhando, vai até o final, vai estar sempre junto com os colegas ali. Eu também fico à disposição para mais vezes aí, sabe, eu sou parceiro, gosto do trabalho que tu faz, do teu canal ali, eu vejo que é sério, é respeitoso, e então a gente trabalha da mesma maneira. Então eu fico à vontade em me colocar à disposição para quando tu
precisar ou tiver algum assunto mais também para a gente dar seguimento, eu fico à disposição. Bem, da minha parte, te agradeço, né? O espaço aí que tu abriu o teu canal aí para a associação, para a guarda de Viamão, de uma certa forma, diretamente esse espaço aí vai ser benéfico para a guarda de Viamão, para os colegas e também para todas as guardas, né? Isso aqui reflete em outras guardas que possam estar vivendo algo parecido ou até pior, que os colegas tenham coragem. Como você falou, é um ato de coragem, mas o Maier explicou de uma forma muito coerente. Nós trabalhamos com coragem. Então a gente não pode, no momento que a gente precisa dessa coragem, para a nossa instituição, a gente se limitar por medo de uma represália. E ela vai acontecer de qualquer jeito, já está acontecendo. Então a gente tem que ter coragem para trazer esses fatos e encorajar outros colegas a estar também se levantando contra essas arbitrariedades. Obrigado mais uma vez, Varelo, pelo espaço que nos cedeu.